Neste episódio do podcast Trivium, o Bernardo e eu vamos falar sobre a história de três professores de uma universidade americana nos anos 70 que criaram um programa que foi a origem de um grande número de conversões e cujo legado é ainda hoje muito admirado. Talvez isto fosse normal se se tratasse de algo diretamente a ver com a fé numa universidade católica, mas neste caso estamos a falar de um programa sobre os grandes livros numa universidade pública, o que, no nosso entender, torna a história muito mais interessante. Para além disso, e para os nossos ouvintes que já tenham lido o romance O Despertar da Menina Prime, esta é a história sem a qual esse livro jamais teria sido escrito. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Bernardo e comigo, como habitualmente, está o Vasco. Olá, Vasco. Olá, Bernardo, viva! Cá Então, estamos. hoje é verdade, é verdade. Ao fim de algum tempo, voltamos. Mas lá, temos que rever se somos mesmo dois jovens que falam sobre a sua procura por aquilo que é bom e verdade. Porque já temos mais de Podemos 30 ser só anos, por duas isso. pessoas, não é? Duas Onde pessoas só. duas pessoas Dois pais de falam. família, não sei, qualquer coisa. Mas dois jovens que já um bocadinho. É Enfim, verdade. desculpa. Ainda por cima, pais de famílias numerosas. Nós, quando É começámos isto, ainda verdade. não éramos. Três para cima. Então, Então, hoje vamos falar sobre uma história. É sempre bom falar de histórias. Passada nos anos 70, numa universidade pública dos Estados Unidos. Deixa-me aqui sublinhar pública para os nossos ouvintes, porque acho que vai ser relevante para aquilo que vamos aqui falar. Para ser um pouco mais preciso, vamos falar de um programa universitário que foi concebido por três professores e cujos frutos, não apenas de formação, mas também de conversão, foram imensos. E deixem-me repetir outra vez: tudo isto numa universidade pública. Então, Vasco, começamos o episódio. sim, claro que sim. Então, eu vou contar aqui esta história que o Bernardo já anunciou, passada nos anos 70, e se calhar achei que fosse engraçado começar por ler uma passagem de um livro que acredito que algum dos nossos ouvintes já terão lido, um livro que se chama O Despertar da Menina Prime, de 2013, escrito por uma senhora espanhola chamada Natália San Martín de Fenolhera. E para quem não leu este livro, O Despertar da Menina Prime, vou sumarizá-lo em duas frases. Trata de uma jovem chamada Prudência Prime, que aceita um trabalho que vem da cidade e que aceita um trabalho de bibliotecária em casa de um homem que vive numa aldeia isolada do mundo, chamada, uma aldeia fictícia, chamada San Ireneo de Arnois. A bibliotecária encarna todos os valores mundanos do feminismo e depara-se nesta aldeia com a filosofia e o modo de viver cristãos, né? Presente em praticamente todos os habitantes. Pronto. E de facto, no fundo, as pessoas naquela aldeia vivem como se fosse uma comunidade. Mas esta maneira de viver cristã encontra-se especialmente no homem, no chamado homem do cadeirão, que é como se chama o tal dono da casa que contrata a jovem menina prima para bibliotecária. E ele próprio, este senhor, este homem do cadeirão, viveu uma grande conversão na sua vida. Pronto, que o levou a fundar uma colónia, enfim, a colónia é esta comunidade, enfim, pronto, mas agora não adianto mais, não digo muito mais, porque acho que é um livro que merece ser lido. Mas, permitam-me dizer que a dada altura neste livro, a menina Primo, não é? Que lá está, uma feminista, a quem aquilo tudo intriga, como é que estas pessoas, de repente, as mulheres, falam com ela, dizem que ela tem que casar, mas ela quer ser uma mulher independente, enfim, pronto, é muito engraçado. E é dada a páginas tantas, neste caso posso dizer a páginas tantas, está a falar com a mãe do tal senhor, do homem do cadeirão, que é uma senhora, enfim, um bocadinho, vive com algum ceticismo, toda aquela vida naquela colónia, mas pergunta-lhe à mãe dele o porquê dele ser tão agarrado à sua fé e à filosofia clássica ocidental. Isto porque este homem do cadeirão é um letrado, não é? Cita Virgílio de cor em latim, conhece todos os santos, todos os padres da igreja, todos os autores da antiguidade, etc. E pergunta-lhe o porquê dele ser assim. E responde-lhe a mãe, e agora vou citar: lembro-me de que tinha acabado de terminar um ciclo de conferências, pelo que fez uma pausa para assistir a um seminário universitário no Kansas. Algo deve ter descoberto ali, não me pergunto o quê. E, fim, E, termina a e citação. e esta Diz. frase aqui pode parecer uma frase
meio aleatória ou meio literária, mas aparentemente não estava lá por acaso, não é? Um seminário universitário no Kansas. No Kansas. Parece, Kansas, parece Estados uma Unidos, só coisa para meio Kansas com capa. aleatória. Isso. Parece Exatamente, uma coisa meio aleatória para estar assim no livro. tal e Mas, qual. Eu quando li este livro, não sei se foi no ano passado ou há 2 anos, de repente eu lembro-me de ter lido isto e soube uma coisa tão, enfim, tão estranha, mas quer dizer, ou seja, não é tão estranha, ou seja, um pormenor estranho, mas lá está, um pormenor, passei adiante, não é? Não fiquei a matutar o que é que se passaria no Kansas. Pronto. Mas de facto este pormenor não é inocente, e esta história que vamos falar, que vamos contar, fala precisamente sobre o que é que várias pessoas, não é? E desta vez não fictícias, encontraram nesse tal seminário, que na verdade não foi um seminário, foi um programa curricular de 2 anos na Universidade do Kansas. Pronto. E por trás deste programa estavam, de facto, três homens, três professores, como há bocado disse o Bernardo, um dos quais chamado John Senior, que foi a pessoa que inspirou a autora da Menina Primo, não é? A tal Natália San Martín de Fenolheira, a escrever este livro muito giro, e foi em sua homenagem que ela incluiu aquela passagem, não é? Que passa, de facto, despercebida a quem não conhece a história, e que hoje vos vou contar, não é? Porque, de facto, por que raio é que um seminário no Kansas havia de ser relevante? Mas é muito relevante, e foi-o, de facto, para muitas pessoas, e muitas delas naturalmente ainda vivas, porque isto passou-se nos anos 70, portanto foi há coisa de 50 anos. e há exemplos assim de pessoas conhecidas, pessoas relevantes que tenham participado neste seminário. Sim, senhora. Portanto, este seminário já, enfim, já explicarei adiante, mas gerou várias conversões, não é? Conversões ao catolicismo, convém dizer. E por isso há bocado tu vincaste 3 vezes que isto aconteceu numa universidade pública, o que também, enfim, o que também fez com que este programa universitário de que vos vou falar também tivesse uma vida atribulada, mas já lá vamos. Mas sim, há, por exemplo, dois bispos dos Estados Unidos, atualmente, os bispos de Lincoln e de Oklahoma, ambos fizeram esse curso na Universidade do Kansas, e referem-no como sendo muitíssimo relevante na sua caminhada de fé. Também já falarei um bocadinho mais disto adiante. E depois também um grupo de monges que fundaram, enfim, que na sequência de terem participado nesse curso, entraram para a vida monástica, e depois, já no novo milénio, fundaram uma abadia beneditina, que se chama Abadia de Clear Creek, na Diocese de Tulsa, Estados Unidos, e pronto, os fundadores dessa abadia também participaram neste programa na Universidade do Kansas, algures nos anos 70. E pronto, enfim, estes são assim exemplos mais sonantes, mas por acaso referi-me aqui a bispos e a monges, e também haverá padres, mas depois também muitos leigos que vivem no meio do mundo e que também participaram neste seminário. Seminário não, o seminário é como diz lá o livro neste curso. Este Mas pronto, programa enfim, curricular. este programa curricular, exatamente. Mas se calhar aqui, se me permitires, e depois desta pequena barra longa, que é uma coisa que sou sempre bem, introdução, acho que sim põe a pergunta, não é? Como é que foi possível que um programa curricular de 4 semestres, não é? 2 anos, 4 semestres, numa Universidade Pública do Kansas, nos anos 70, gerasse tantas conversões? Acho que é uma pergunta que faz sentido, e lá está. A história que vamos contar vai responder a esta pergunta. Eu acho que é uma história giríssima, interessantíssima e muitíssimo inspiradora, peço desculpa. Portanto, o Integrated Humanities Program, é assim que se chamava, muitas vezes abreviado por IHP, pronto, ou seja, o Programa de Humanidades Integradas, nasceu em 1970 e morreu em 1979. Portanto, de facto, atravessou ali a década de 70. Na sua gênese tiveram 3 professores universitários, chamados Frank Nellick, Dennis Quinn e o já mencionado John Senior, não é? Os dois primeiros, tanto o tal Frank e o Dennis, faziam parte do departamento de inglês, e John Senior era professor do departamento de clássicos. Isto tudo na Universidade de Kansas. Estes 3 pessoas tinham algo fundamental em comum, que era a sua fé cristã. Eu digo fé cristã porque eu
pronto, aqui as minhas fontes, houve fontes enfim, que referi que eram os três católicos e outra fonte em que diziam que dois eram católicos, o Dennis Quinn e o John Sears, salvo erro, e o Frank Nelly, que seria, enfim, alguma denominação protestante, pronto. Mas enfim, portanto, não me arrisco a dizer que partilhavam fé católica, mas por isso acho mais prudente dizer fé cristã. Mas partilhavam também outra coisa, não é? Que é, aliás, um corolário da sua fé e faz todo sentido até serem professores, que é a certeza e a convicção de que a verdade é objetiva e que a realidade do mundo é verdadeiramente real, não é? Peço desculpa pelo pleonasmo, mas importa dizer isto, que a realidade é real e não é uma construção da nossa mente, não é? Como também pregam muitos dos pós-modernos, e que diante dessa realidade não podemos senão viver numa atitude de assombro, não é? E esta palavra assombro vai nos acompanhar ao longo deste episódio. E, portanto, o que é a educação para estes homens, não é? Para estes professores? É um convite, enfim, do professor para que o aluno se deixe assombrar por aquilo que verdadeiramente importa, e para que o aluno queira ele próprio fazer do rumo da sua vida uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro, não é? Isto do bom, belo e verdadeiro no podcast Tirium soa sempre bem. E por isso mesmo, o lema do programa de Humanidades Integradas, não é? Que resume toda a sua essência, era Nascantur in admiratione, portanto, em latim, não é? Que significa em português algo como para que nasçam no assombro. Não é? Nascantur in admiratione. Era aquilo que os professores desejavam para os alunos que frequentassem aquele programa. E por isso o programa consistia na procura da verdade, não é? Com os pés assentes na realidade e fomentando o assombro. Não é? Portanto, isto parece-me que é uma bonita forma não é, de resumir um curso universitário, não é? Procurar a verdade, os pés assentes na realidade e, enfim, os pés, enfim, todo o ser, eu digo os pés porque é uma forma de uma expressão, não é? Mas todo o ser assente na realidade e fomentar o assombro. Enfim, os três professores eram amantes da filosofia clássica e, e referiam muitas vezes aquela frase atribuída a Sócrates, que é a sabedoria começa no assombro. Não é? Sobre como é que depois eles enfim, como é que estava organizado este curso, já o modus operandi, se quiserem, já falaremos adiante. Portanto, convém ter presente, né, que nesta fase das suas vidas, portanto, no início dos anos 70, qualquer um dos três professores já contava com uma vasta experiência de educação, portanto, não eram propriamente novatos acabados de ingressar no ensino universitário, já eram homens maduros e por isso também estavam bastante espertos para o estado da educação e da cultura na altura, não é? Quer dizer, nós sabemos que nos Estados Unidos estão sempre, em relação a Portugal, estão assim uns 15, 20 anos à frente, não é? Portanto, aquilo que era o alvoroço em Portugal dos anos 80, já nos Estados Unidos se via há muitos anos, e já naquela década de 70, quer dizer, o relativismo já reinava, não é? E o relativismo significa negar qualquer verdade objetiva, que era precisamente aquilo que os professores pregavam, não é? Que existe uma verdade que é objetiva, que é alcançável de alguma forma. Mas ali, naquela altura, já se vivia o relativismo e o relativismo vinha muito, sobretudo, das universidades, não é? E aqui já agora faço referência a um episódio muito interessante da Escola de Frankfurt, que foi aqui apresentado pelo José Maria Cortes, enfim, que explica um bocadinho todo este processo enfim, chamemos do marxismo cultural, o que seja, e como é que, de facto, a partir das universidades se deu uma revolução, verdadeiramente uma revolução cultural, um, e que muito se apoiou e ainda se apoia no relativismo. E as pessoas também, para além, ou seja, neste ambiente relativista, eles tinham noção que os alunos chegavam à universidade, assim, totalmente perdidos, não é? Perdidos porque eles vinham daquelas fábricas de produção que é a escola moderna, não é? E sem terem tido uma verdadeira educação e totalmente orientados por uma visão, enfim, absolutamente vocacional e técnica, não é? Ou seja, é a lógica de estudar para adquirir conhecimentos técnicos que permitam ter um emprego, não é? E isto em oposição, peço desculpa, a estudar pelo simples gosto de estudar, porque estudar é bom em si próprio, não é? E o objetivo daqueles professores, portanto, com este programa, era abrir o caminho para um novo nascimento, não é? Por isso é que era aquela questão para que nasçam no assombro, é um bocadinho um novo nascimento, não é? Um bocadinho, faz lembrar um bocadinho a conversa de Jesus com Nicodemos, não é? Quer dizer, é preciso renascer de novo, nascer do Espírito, não é? E aqui, de facto, era de alguma forma também um novo nascimento do aluno, não é? Em que o aluno iria descobrir
a riqueza da tradição ocidental, né, que para todos os efeitos é aquela em que nos Estados Unidos e em Portugal nos inserimos, fomentando uma atitude de assombro através da busca da verdade. E Ó importa Vasco, desde. e o Diz isto. assombro, desculpa, Diz, diz. se calhar era o que ias dizer a seguir, mas para te perguntar se nesta atitude falaste de um novo nascimento, se havia também alguma componente religiosa, não é? Ou não, neste programa? O, Exatamente, e essa pergunta que faz é fundamental, porque é precisamente isso de que foram acusados, e já falarei adiante, enfim, de proselitismo religioso. A única coisa que havia de religioso era, e já iremos ver o currículo era interessantíssimo do programa. Obviamente havia obras religiosas, mas porque fazem parte daquilo que podemos chamar o cânon ocidental. Mas não havia de facto qualquer ponta de proselitismo religioso, não havia, não é? E não, enfim, não é isto, não é o Vasco a dizer, já estou bem sustentado nesta afirmação, mas deixa-me deixar isso para um bocadinho para a seguir, quando falar já sobre aqui as turbulências deste curso no contexto da Universidade do Kansas. Mas não, a resposta é não havia, não é? E deixa-me dizer-te, e acho que é algo, enfim, está claro para mim, também estava claro para os professores, que de facto a finalidade da educação não é converter, não é? Não é assim dispor o aluno para que possa receber e apreender a verdade em todo o seu esplendor, ao nível intelectual, moral e físico, não é? Ou seja, todo o ser, intelectual, moral e físico. Enfim, fui eu que inventei estas três categorias, não sei se estão certas, mas pronto, depois alguém que estiver a ouvir e me quiser corrigir, está à Acho que se vontade, percebe. mas achei que intelectual, moral e física ahm, enfim, abrangia o ser como um todo, não é? Mas era isso que eles queriam, é dispor o aluno para poder receber e aprender a verdade, não é? E depois, obviamente, isso pode levar a transformações de vida, e neste curso levou a transformações de vida de tal forma que as pessoas se converteram, não é? Não é? E se calhar também falei isto adiante, ou seja, havia uma relação muito próxima com os professores, e eles certamente davam um testemunho também de vida cristã, e isso também poderá e certamente, quase certeza que, aliás, não é quase certeza, pelo menos num caso, e já direi adiante, num caso, não tenho dúvidas que isso influenciou, não é? Portanto, também, obviamente, o testemunho que eles davam. Mas estes professores, não é, cientes do estado da cultura, do estado da educação, queriam dar aos alunos aquilo que tinham sido privados, não é? O contacto com os grandes clássicos da literatura e a alegria de viver em assombro decorre do estudo e da intimidade com esses mesmos clássicos, não é? Eh, e, e- Mas mas não, quer dizer, sim, o assombro não vem só do contacto com os clássicos, não não é? bem. Tens razão, enfim, estou aqui a adiantar Ajuda, um mas. bocadinho, ajuda. Estou a adiantar um bocadinho a falar de clássicos, portanto já perceberam que isto tem alguma coisa a ver com literatura, o que também é um bocadinho óbvio. Se as pessoas eram dos Hum. departamentos de inglês e de clássicos, claro que algo tem a ver com literatura, mas se a literatura, vamos dizer, de alguma forma apela ao intelecto, depois há outras coisas que também que são fundamentais, não é? Para ver o assombro, como dizes, não é? E por isso, por exemplo, eles também privilegiavam muito neste curso o contacto com a realidade natural, então promoviam excursões noturnas para ver estrelas, não é? Ver estrelas, ver as constelações, e deixar-se assombrar pelas estrelas, não é? E eu li e há algures em relação a este curso, não sei se era um dos professores que eu escrevi, acho que era, dizia que era criminoso ensinar a matemática da astronomia a uma pessoa que nunca tivesse olhado para as estrelas, não é? Isso eu achei isto engraçado. Ahm, e já agora, e só também para concluir aqui um bocadinho esta visão aqui geral deste programa, e acho que os pormenores são sempre engraçados, ou seja, como é que isto surgiu, não é? Como é que de repente, uma vez mais, como é que numa universidade pública se permitiu que um curso totalmente contracorrente, não é? Contracorrente na medida em que promovia, enfim, promovia a verdade objetiva e promovia eh, o, a tradição, etc. Como é que isto surgiu? Isto surgiu porque nos Estados Unidos existe um organismo chamado National Endowment for the Humanities, o qual, segundo consta, até é bastante liberal,
Mas pronto, eles concorreram a uma bolsa, ganharam, ou melhor, enfim, conseguiram obter essa bolsa e com isso convenceram a universidade a fundar este programa que eles caracterizaram como sendo uma experiência na tradição. O que era, já agora, enfim, para a universidade aquilo deve ter passado deve ter passado despercebido, não é? Tal como passaria despercebido aquela frase da menina Primo, não é? Uma experiência na tradição, mas para eles era obviamente totalmente irónico. Porquê? Porque a tradição é precisamente aquilo que dispensa qualquer tipo de experiência, não é? Ou seja, a tradição é aquilo que foi, que só é tradição aquilo que foi experimentado com sucesso ao longo do tempo, mas eles acharam que devia ser, que deviam, enfim, dar este toque de ironia para convencer a universidade, não é? Uma experiência na tradição. Portanto, é um currículo que foi criado com terem tido acesso a uma bolsa e pronto, propuseram à universidade esta experiência na tradição, pronto. Enfim, o que se diz é que a universidade achou que isto ia ser bastante irrelevante e inofensivo, portanto ninguém se opôs ao início. Mas claro que isto depois veio a ser bem diferente, porque de repente os alunos estavam a matricular-se no curso às centenas, não é? Passou de 20 alunos no primeiro ano em 1970 para 186 em 72. Portanto, quer dizer, houve aqui um aumento, enfim, multiplicou-se por 8 em 2 anos. Bem, acho Um, que isso é tudo impressionante, mas quer dizer, agora acho que seria se calhar interessante para nós todos percebermos, se calhar, entrarmos aqui um bocadinho mais a fundo, não é? Porque já estiveste aqui a falar um pouco dos frutos, do que era o curso, a ideia do curso, como é que surgiu, mas depois na prática como é que se estruturava e como é que é, como assim, o que é que significa um curso curricular? Também parece uma coisa um bocado pouco sucinta, ou seja, era um curso universitário, as pessoas podiam escolher, era uma cadeira, como é que é isto, para que tipos de alunos é que era, para alunos universitários sim. ou não? Fala-nos aqui um bocadinho sobre os específicos que eu acho que também pode ser útil, até para quem quer lançar uma experiência como esta em Portugal, não é? Uma experiência na tradição, exatamente. Uma experiência Não, na claro que sim. tradição. Portanto, isto aqui também é preciso perceber o modelo anglo-saxónico é um bocadinho diferente do nosso, não é? Portanto, nós, em termos para gestão ou para finanças, e depois temos um conjunto de cadeiras que podemos tirar em gestão, ou de finanças, ou de direito, ou de medicina, ou o que seja. Não é? A universidade, o modelo anglo-saxónico é diferente na medida em que permite a pessoa escolher um conjunto de cadeiras e depois tem um major nisto e um minor naquilo, não é? Mas, quer dizer, eu posso ter um major em matemática e um minor em inglês, não é? Ou um major em, sei lá, inglês e um minor em literatura japonesa. Enfim, estou a inventar também, isto de facto existe e por isso é que as grandes universidades, enfim, nos Estados Unidos estão muitíssimo à frente das nossas, porque permitem esta abrangência de estudos. Portanto, isto aqui, no fundo, era um curso que de alguma forma contribuía para no início, contribuía para ter, se quiseres, os créditos para fazer o teu curso. Podias estar em matemática, mas também podias estar no curso de matemática, mas podias participar neste programa de curricular do Humanities, Integrated Humanities Program, pronto. Sendo que era um programa feito para os 2 primeiros anos de faculdade, para os chamados freshman e sophomore, são os 2 primeiros anos de faculdade. E pronto, e o currículo em si estava organizado em 4 semestres, portanto, como é óbvio. Um, mas pronto, funcionava como um complemento a outros cursos. Portanto, não era uma licenciatura, só para ficar claro, isto era uma licenciatura, era um complemento ao curso que a pessoa tivesse a tirar e que no início contribuía enfim, para obter créditos e concluir a licenciatura. Um, Enfim, isso. Em termos de organização do conteúdo do currículo, o mesmo estava organizado com base nos chamados dos grandes livros. Pronto. Em inglês diz-se mesmo a Great Books Curriculum, não é? Um currículo dos Great Books. Já agora, se me permitis, Bernardo, gostava de explicar muito rápido o que é. Isto dos Great Books ou dos grandes livros é um conceito que existe de facto e muito, muito presente nos Estados Unidos. Creio que em Portugal já me disseram que na Católica, no curso de, não sei se é Ciência Política, deves saber isto, mas há um curso na Católica em Portugal que também segue este modelo dos grandes livros. Mas é algo que surgiu nos anos 20 na Universidade de Colômbia
e depois, sobretudo, na Universidade de Chicago, pela mão de um filósofo e professor americano chamado Mortimer J. Adler, que é, enfim, que é um tipo até interessantíssimo, este Mortimer Adler, o grande impulsionador desta coisa dos Great Books. Ele próprio que era um grande tomista, curiosamente, mas que se converteu, segundo consta, se converteu ao catolicismo já no leito da morte, engraçado. Estes programas dos Great Books, como são conhecidos, que é que fazem? Enfim, foi um bocadinho aquilo que eu disse há bocadinho, quando estava a falar, dar uma visão geral do programa, que é pretendem familiarizar os alunos com as obras determinantes da literatura ocidental, desde a antiguidade até os tempos modernos. Pronto. E claro que, à medida que os tempos vão avançando, não é? Esta lista também vai aumentando, não é? Portanto, naturalmente, ninguém diz que os grandes livros acabaram, sei lá, em 1950. Não, há grandes livros que também continuam a ser publicados, sendo que, obviamente, tem que sempre passar pelo teste do tempo. Portanto, é pouco provável que possamos dizer que um livro de 2023 pudesse logo entrar para este currículo, este grupo de livros, mas quem sabe, daí a 20 anos, se ele passasse o teste do tempo, ele pudesse ser considerado um grande livro. Pronto. E depois, outra coisa interessante, também associada a estes Great Books, a ideia dos Great Books é que toda esta literatura, todas estas obras estão enquadradas naquilo que se chama a grande conversa, ou em inglês, e peço desculpa estar aqui a falar de inglesismos, mas principalmente se quiserem ir procurar na internet, não vão lá pelo português, vão lá pelo inglês. É The Great Conversation, a grande conversa. Não é? E o que é esta Great Conversation? É a ideia de que todo este corpus das grandes obras do cano ocidental formam um diálogo único, não é? Que procura responder às grandes questões, não é? Perenes do ser humano, não é? E que nos compete a nós também, a nós, aqueles que queiram entrar nesta onda dos Great Books, que nos compete a nós entrar também nesse diálogo para o apreender e transmitir às gerações futuras. Mas passando aqui ao programa, portanto, o programa estava organizado em 4 semestres. O primeiro semestre eram os gregos, da Antiguidade. O segundo semestre eram os romanos e parte do Antigo Testamento. No terceiro semestre, o Novo Testamento e a civilização medieval. E no quarto semestre, os modernos. E quando os modernos é a partir de Miguel de Cervantes em diante, Dom Quixote em diante. Não é? Portanto, ao longo de 4 semestres, os alunos eram expostos a Platão, Heródoto, Homero, Virgílio, Cícero, Júlio César, Santo Agostinho, Boécio, São Francisco, Descartes, Shakespeare, Dostoiévski, entre outros. Só para dar aqui alguns nomes assim sonantes e variadíssimos, não é? E de facto, acho que aqui convém pausarmos um bocadinho e percebermos o quão incrível isto é, não é? Ser um aluno poder ter 2 anos da sua vida em que iria poder dedicar, enfim, uma parte considerável do seu tempo a uma autêntica imersão na tradição, não é? Deparando-se com as grandes obras clássicas da literatura, da filosofia, da história, da teologia e, sobretudo, com a consciência de que todas elas estão de alguma forma integradas e relacionadas em si, não é? Entre si. Aliás, a questão de ser um programa de humanidades integradas tem isto, enfim, decorre também de um entendimento clássico da educação, é que a educação não é um conjunto de compartimentos, não é? Em que tem aqui a matemática numa caixa, depois tenho, peço desculpa, depois tenho a matemática, tenho a geografia noutra caixa, noutra tenho a história, noutra tenho o francês, não é? Não. De alguma forma, a educação liberal e clássica integra todas estas vertentes da educação, não é? Portanto, o objetivo era conseguir relacionar, e obviamente integra, porque de alguma forma todas estas obras têm algo de relacionado com a verdade, não é? Enfim, nós, enquanto católicos, Bernardo e eu, enquanto católicos, podemos dizer que a Sagrada Escritura tem tudo a ver com a verdade, não é? Pronto. Mas mesmo Júlio César, nas suas memórias da Guerra da Gáulia, não é? Algo ali também diz da verdade, não é? Portanto, isso é muito engraçado. Mas pronto, os alunos estavam 2 anos imergidos nisto, não é? Eu acho que isto é espetacular, não é? Um, e, e isto também relacionando uma vez mais com aquilo que eu dizia há pouco sobre o clima que se via na altura, não é? E que os professores tinham muita noção, não é? Ou seja, porque os alunos americanos do início dos anos 70, não é? Que vinham daquela onda
paz e amor, não há guerra, mas depois também totalmente perdidos e drogas e depois também o início dos grandes superstars e a ânsia pela fama, o dinheiro, enfim, tudo, quer dizer, estava tudo na ordem do dia e nada disso é muito diferente daquilo do nosso tempo, não é? Ahm, não é? A mesma questão toda familiar, não é? As famílias já desintegradas na altura, nos Estados Unidos, uma vez mais, os Estados Unidos estão muito à frente de nós. Portanto, aquilo que começou a acontecer em Portugal mais tarde, lá já era prática. E, portanto, os alunos chegavam verdadeiramente perdidos à universidade, como muitos de nós chegamos, não é? E ali, de repente, tinham um choque com a tradição, não é? Para aqueles que participavam neste curso, era um choque com a tradição que só podia ser brutal, não é? Brutal, digo brutal na- pronto, como, como se fosse um acidente automóvel, enfim, mas aqui numa perspectiva positiva, não é? Ou seja, embatiam de frente com a verdade, não é? E isso obviamente não deixava, não podia deixar ninguém indiferente. Não pode Mas era um deixar privilégio, indiferente, não é? confrontados, sim, confrontados com a verdade, de facto, as pessoas têm de tomar uma decisão, ou continuam a viver como vivem, mas sabem que vivem uma mentira, ou então deixar-se, com todas as consequências que isso tem, dominar pela verdade. Isso aí acho que é uma Exatamente. experiência que tanto tu como eu tivemos em algum momento da nossa vida. Sim, Um, sim, tivemos. E e, ó Vasco, mas se sim, sim. calhar perguntava-te agora, tu há bocado comentavas que havia, como é que era, que havia passeios noturnos para a observação das estrelas, ou seja, já percebemos que este programa não era meramente o método clássico académico do professor ensina e os alunos ouvem, ou seja, tinha aqui outras componentes também. Para além desta coisa da observação das estrelas, há assim mais alguma coisa que fosse importante Sim, destacar? senhora. E eu há pouco disse que ia falar sobre o modus operandi dos professores, não é? Que é uma vez mais acho interessantíssimo e sobretudo para quem se quer arriscar a fundar algo do género em Portugal, não é? E tem tudo a ver com a questão de ser uma educação integral, não é? Portanto, a educação integral, como eu disse há bocadinho, não é? Intelectual, moral e física, mas enfim, pode ser outras palavras, mas de facto não pode só apelar ao intelecto, também tem que apelar aos sentidos, não é? E uma vez mais, e para criar o assombro, para perceber. A questão de criar o assombro, já agora, Bernardo, deixa-me dizer-te, não é? Que é, nós também, ou melhor, na era moderna, não é? Quer dizer, achamos também donos da verdade, não é? Ou seja, achamos donos da verdade e muitas vezes, quer dizer, eu, aluno universitário com 18 anos, também cheguei à universidade e achei que sabia tudo e que eu sabia tudo que era bom para mim, etc. E que era dono da minha razão, não é? Enfim, não é da minha razão, dono da razão, peço desculpa. Uh, mas a verdade é Já estás a ficar que modernista, cada um tem a sua razão, a é sua verdade que não tenho verdade. razão, exatamente. Mas o que é que o assombro cria? O assombro cria em nós a percepção, ou seja, cria em nós a humildade, não é? Cria em nós a percepção de que somos muito pequenos, não é? Por isso é que também é tudo, por exemplo, aquela coisa, The Great Books, The Great Conversation, quer dizer, é uma coisa demasiado grande, na qual nós nos inserimos e podemos contribuir com um grãozinho de areia, mas somos muito pequeninos diante deste grande diálogo que ocorre, não é? Sobretudo para um católico, este grande diálogo que, no fundo, que encontra a verdade em Cristo, não é? Enfim, mas também a contemplação das estrelas, não é? Quer dizer, poder contemplar e ver que somos tão, 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 tão pequenos neste universo, não é? Portanto, o assombro é criar humildade, não é? E humildade, uma vez mais, quer dizer, não há verdadeira humildade sem verdade, não é? Sem se viver a verdade. Porquê? Porque é reconhecer a verdade de si próprio, não é? E conhecer a verdade enfim, que nos possui, não é? Que nos possui. Como dizia o Padre João Seabra, não é? Não Padre João somos a Seabra, verdade, mas eu sou sei, possuído o por ela, não é? assumo. Portanto, essa frase muito bonita. E isto estava muito presente na forma de organizar o curso. Portanto, como é que isto se dava? Como é que era uma semana? Enfim, já se percebeu, não era uma semana só dedicada a isto, que a pessoa depois tinha matemática, tinha física, tinha geografia, tinha o que fosse, mas todas as semanas eles tinham o quê? Bem, primeiro, acho que disseste, referiste aí aos professores a debitar a matéria e alunos a tirar notas.
E de facto isso era proibido. Portanto, 2 vezes por semana, e em sessões de 1h20, os alunos assistiam a uma conversa espontânea, isto é espetacular, uma conversa espontânea entre os 3 professores em relação à obra que estava a ser estudada. Não é? E era proibido aos alunos tirar notas, porque os professores consideravam impossível uma pessoa ouvir e tirar notas em simultâneo. Eu acho isto muito engraçado, ok? Acho muito difícil, porque eu tenho, enfim, sempre tirei hábito de tirar notas, mas uma vez mais, não vou dizer que sou a pessoa que mais reteve aquilo que estudou, mas pronto, no fundo era assistir a uma conversa, obviamente, e três homens muitíssimo letrados, muitíssimo conhecedores, três sábios, não é? Depois, isto era 2 vezes por semana. Depois, 2 vezes por semana, havia reuniões em grupos mais pequenos para estudar retórica. Mas assim que a retórica é um bocadinho dentro do trivium, a retórica é o terceiro nível, depois da gramática e da lógica, não é? E depois, e também para esclarecer estas 2 vezes por semana, para esclarecer questões que tivessem surgido nas conversas entre os 3 professores. Pronto. E depois, 1 vez por semana, tinham uma sessão para quê? Para memorizar poesia. Pronto. Isto obviamente porque poesia enfim, é um bocadinho, é um bocadinho, não, transmite a beleza da escrita, não é? E portanto eles achavam que, 1 vez por semana, eles deviam memorizar poesia. E de facto a língua inglesa tem poesia muito bonita. E creio que isto demonstra o quão diferente este programa de Humanidades Integradas era em relação àquilo que, enfim, pelo menos àquilo que eu estive habituado, não é? Nas grandes salas com os grandes catedráticos ou até mesmo nas aulas com os assistentes, foi muito diferente a minha experiência e pronto, e aqui pelos vistos havia um grande fascínio em ouvir estes 3 homens a conversar sobre Cícero, sobre a Odisseia, sobre as Canterbury Tales do Chaucer, o que seja, não é? E depois também estas sessões mais pequenas também faziam com que houvesse uma grande proximidade entre os professores e os alunos e entre os próprios alunos. Portanto, este programa também criou de alguma forma uma comunidade, não é? Eles eram mesmo amigos, não é? E por isso é que depois também não se esgotava nestas sessões, pronto, mais relacionadas com os grandes livros. Havia também aulas de latim, para quem quisesse, e não era só latim, era latim conversacional, não é? Para se conversar, que eram dadas pelo John Searle. Havia. Temos de gravar episódios uh, em latim também, em latim conversacional. Aprendiam músicas tradicionais, ou nós diríamos mais música folclórica, por exemplo, música irlandesa, por exemplo, enfim, eles eram americanos Rock, e prog rock. não, isso progressivo não, mas música irlandesa. Tinham aulas de valsa, também achei Uhum. muito engraçado. Havia aulas de valsa porque era importante os rapazes e raparigas saberem estar juntos, num contexto social, fomentando a modéstia e o respeito mútuo. Não é? Havia passeios noturnos para contemplar estrelas, já o disse, não é? Havia passeios pela natureza, aprendiam a arte da caligrafia, e é muito engraçado, há um conjunto de brochuras Interessante. do programa escritos pelos alunos enfim, com caligrafia clássica, não é? Que é coisa que eu acho que jamais conseguiria fazer, mas talvez conseguisse treinar-se. E depois também tiveram um outro semestre passados no estrangeiro, não é? E já agora aqui, Bernardo, eu sei que pelo menos houve um semestre em que eles tiveram o semestre todo na Irlanda. Pronto, aqui não sei como é que isto se enquadrou com, mas tipo, tivesse a tirar matemática, teve um semestre inteiro na Irlanda, como é que tinha as aulas de matemática? Não sei como é que isso aconteceu, mas sei que aconteceu. Pronto, tiveram pelo menos um semestre na Irlanda. Pronto. E tudo isto tornava de facto este programa único, não é? Passeios, valsa, música, caligrafia, pronto. Eh, e criava um sentido de comunidade, não é? Comunidade. Portanto, é engraçado para quem for pesquisar, ver algumas fotografias e ver que de facto aquilo eram pessoas, tudo com sorrisos na cara, tudo na brincadeira, tudo. Enfim, pronto. De facto, aqueles 3 professores conseguiram criar um verdadeiro ambiente comunitário e de alguma forma familiar, não é? Entusiasmando os alunos, que é outra coisa, não é? Os alunos também na universidade são sempre tratados como números, não é?
E ali, não, era mesmo, era como, aquela, agora não me lembro onde é que vem esta frase, mas acho que é alguns da Bíblia, não é? Chamei-te pelo teu nome, não é? Eh, e aqueles professores chamaram cada aluno pelo seu nome. E isso marcou muito, marcou muito. Por isso é que ainda hoje, aqueles que participaram no curso, falam no curso como se ficam com, não só com reconhecendo enfim, todo o arcabouço intelectual que adquiriram, não é? Mas sobretudo com muito carinho e até alguma emoção pelas saudades que aquilo deixou, pelas saudades que aquilo deixou, não é? Não, acho que de facto é extraordinário e eu quero dizer, o curso em si, não só pelos conteúdos, não só por estudar latim, não só por só observar as estrelas, não só por estudar os clássicos, quer dizer, tudo isso, mas também aqui uma dimensão muito importante que é esta dimensão de comunidade, que não é, que eu gostava de sublinhar porque não me parece ser de todo um mero apontamento, não é? Esta dimensão de comunidade que não é não é uma coisa meramente agradável. Nós somos seres que necessitam, por natureza, de estar inseridos numa comunidade, não é? Somos seres sociais e a comunidade em que nós nos inserimos é absolutamente fundamental também na definição daquilo que nós somos. Um, e, e percebo por aquilo que estás a dizer, eu acho que já se percebeu, não tenho assim grande conhecimento sobre este curso, sei aquilo, o pouco que fomos falando. Mas parece-me que de facto esta era uma componente que estes três professores tinham bem presente. Completamente, completamente. Não, como eu dizia há bocadinho, quer dizer, as pessoas que falavam nisto e que participaram no curso e que falam sobre isto, falam com saudade e com emoção, não é? E acho que também é uma coisa, muitas vezes, o Papa, bem, o Papa Francisco diz muitas vezes que não devemos fazer proselitismo, não é? Porque de facto o proselitismo na interpretação do Papa Francisco é o contrário disto, não é? Ou seja, primeiro vem a amizade, não é? Primeiro vem a amizade e depois vem depois vem o resto, não é? Enfim, obviamente, enfim, uma vez mais, aqui não havia, precisamente aqui não havia proselitismo religioso neste curso e já vou explicar. Mas privilegiava-se a amizade antes de qualquer coisa, não é? Privilegiava-se o interesse na pessoa, no indivíduo, não é? Em Uhum. cada pessoa, cada indivíduo, para que também pudesse, no contexto deste curso, ter acesso, não é? Ter acesso a esta rica tradição, não é? Esta rica tradição. Sem dúvida que, de facto essa dimensão relacional é de facto do que mais pode fazer a diferença nas nossas vidas. Mas Vasco, feita esta à parte, desculpa. Então, e o que é que aconteceu com o curso depois? Sim, exatamente. Então, Já não existe. já não, eu há bocadinho disse que ele acabou em Disseste 1979, durou não é? 9 anos, não estou em E, mas, 77. enfim, a pergunta é óbvia, não é? Quer dizer, um curso que em 2 anos teve 8 vezes o número de alunos, portanto, tinha bastante, claramente teve sucesso, porque é que ele acabou, não é? Porque acabou ao fim de 9 anos de existência. Em 1977, no jornal do Kansas, que se chama The Kansas City Times, saiu um artigo intitulado Da Universidade do Kansas para um mosteiro francês, qual o preço da verdade? Não é? E este artigo ia ilustrado com o desenho de um hippie barbudo com uma t-shirt da Universidade Uhum. do Kansas, que é à semelhança daquelas representações da evolução darwiniana, sabes, do macaco até ao homem, não é? Sim. Este hippie barbudo transformava-se gradualmente num homem assim bem arranjado e de gravata e depois num monge a entrar por um mosteiro. Isto porquê? Porque se vinha observar, e como eu disse há bocadinho, não é? Que alguns dos alunos que participavam no curso estavam a converter à fé católica, não é? E decidiam entrar na vida monástica. Mais especificamente na abadia de Fontainebleau, em França, Uhum. e que por sua vez Já lá tive. não era. Tiveste, que sorte, pá. Mas um homem casado a dizer que sorte já tiveste numa abadia, enfim, há aqui qualquer problema. Ou não, eu falo, se estiveres a ouvir, estou a brincar. Então, Eh, enfim. mas por sua vez, esta abadia de Fontainebleau não era uma abadia qualquer, porque
celebrava-se, ainda se celebra a liturgia no rito antigo, não é? E atenção, e nos anos 70 estávamos O logo a rito antigo é seguir. o rito beneditino tradicional, Peço mas desculpa, sim. o rito benedito tradicional, e que ainda se celebra lá, mas que nos anos 70, depois de todas as reformas litúrgicas, aquilo na altura chocava ainda mais, não é? Portanto, quer dizer, as pessoas não estavam só a converter, estavam-se a converter de uma forma bastante radical, não é? E atenção, eu estou a usar a palavra radical no melhor sentido da palavra, só para não haver mal-entendidos. Uh, e isto, pronto, isto foi este artigo de 77, não é? Que realçou este facto. Na verdade, os ataques ao programa começaram logo em 1971, portanto, logo um ano a seguir a ter, enfim, a ter iniciado. E em 1963, os adversários do programa, os adversários que eram, enfim, professor da universidade, conseguiram o que queriam, que eram os créditos do programa não contariam para o aluno cumprir o seu currículo das artes liberais, não é? Já há bocado Uhum. frisei que no início do curso aquilo contava para os créditos, mas depois em 73 conseguiram que aquilo não contava para os créditos, não é? Do currículo de artes liberais. E achavam que isto seria o suficiente para demover qualquer pessoa a participar no programa, não é? Porque é que eu vou perder tempo numa coisa que nem me dá créditos, não é? Mas enganaram-se redondamente, não é? O interesse manteve-se in- peço desculpa, e inclusive os três professores em 1966 conseguiram, com a autorização da universidade, que todo um semestre fosse passado na Irlanda, como eu há bocadinho referi, não é? Portanto, mesmo sem ter acesso a créditos, enfim, o curso continuou, teve sucesso e depois ainda conseguiram ir passar o semestre para a Irlanda. Portanto, foi assim uma primeira vitória, uma primeira, ou melhor, foi uma, como costuma dizer, não é? Ganharam a batalha, mas não ganharam a guerra, não é? A guerra, de facto, perderam, não é? E foi na sequência desta dia na Irlanda que depois foi publicado o artigo no Kansas Times, não é? No ano seguinte, em 77. Pronto. Mas isto criou logo ali uma grande celeuma lá na universidade, não é? E, de facto, a conversão de alunos no contexto de uma universidade pública, não é? Parecia ser algo totalmente inaceitável, não é? E também para os pais daqueles jovens, não é? Que de repente estavam a atravessar o Atlântico para se juntar a uma comunidade de monges tradicional, não é? Então foi depois deste artigo de 77, foi instaurado um processo, não é? No sentido de aferir se, naquele curso, que tinha tanto sucesso, os professores estariam a praticar aquilo que eram acusados, que era doutrinação e proselitismo religioso. Pronto, aquilo que já tenho vindo a falar ao longo deste episódio, não é? Num artigo sobre este processo inquisitório, há um autor O processo inquisitório está porque foi, engraçado. de facto, pelo menos é aquilo que se diz que foi. O autor diz que Dennis Quinn, Frank Nellick e John Senior, professores com um total combinado de 90 anos de educação, estavam agora a ser julgados na universidade, não por terem ensinado mal, mas por terem ensinado demasiado bem, não é? Portanto, Uhum. ou seja, os alunos eram Honestos felizes, sempre. gostavam, acredito que tivessem hum, enfim, boas carreiras e eram colocados em bons trabalhos, o que seja, mas apesar disso, não é? Estavam a ser julgados. E de facto, aquilo que era a grande acusação, se vamos a ver, não é? Era, em relação ao programa, era uma falta enfim, que se chama do pluralismo, não é? E, que é a mesma coisa que dizer que este programa não subscrevia o dogma do relativismo, pronto, em que todos os pontos de vista devem ser vistos sobre, enfim, devem ter o mesmo peso e o mesmo valor, não é? Todos os pontos de vista. E, portanto, deixa de haver uma verdade objetiva, porque há várias verdades, há a tua, a minha, e nenhuma delas se sobrepõe à outra, não é? Uh, mas enfim, os professores, como já disse, não é? Estavam convencidos de que a verdade é objetiva, não é? É uma, não é? E não só isso, mas que cada um de nós tem capacidade de a conhecer, de alcançar, e pronto, eles faziam-no recorrendo aos grandes mestres da história, não é? O resultado deste processo foi surpreendente, não é? Porque no relatório lê-se que, e vou citar, em face das acusações de doutrinação e proselitismo religioso, a Comissão não encontrou qualquer prova de que os professores tivessem tido essas atitudes nas salas de aula. Não é? Por isso é que há bocadinho no início eu dizia que estava bem sustentado na afirmação de que não havia proselitismo religioso, precisamente porque a Comissão da Universidade, enfim,
uma universidade pública, portanto havia de ser uma comissão mais, enfim, se não fosse facciosa, pelo menos era independente, não é? Mas não encontrou prova de que eles fossem proselitistas, não é? No sentido de quererem converter forçosamente os alunos à fé católica, não é? Mas, ainda assim, não é? E por isso é que o curso vai morrer, a Comissão decretou que o programa de Humanidades Integradas deveria deixar de ser independente e deveria ficar incorporado num programa de Humanidades mais equilibrado, pois manter o status quo seria intolerável tanto para a universidade como para o programa. E desta forma se sentenciou a morte de um dos programas universitários que mais frutos gerou, não é? Em 1979, o programa já estava absorvido pela máquina burocrática universitária e deixou de existir. Pronto. Portanto, foi por causa disto que morreu. Foi por causa de um processo em que se provou de que aquilo, ou seja, que eram infundadas as acusações aos três professores, mas ainda assim, como se costuma dizer, em nome da paz social, não é? Aquilo ficou absorvido num programa, enfim, relativista e deixou de existir. Nenhum daqueles três professores estaria, enfim, estaria para isso, não é? Pronto. Então, e que legado fica disso, não é? É a pergunta que agora se impõe: que legado ficou do programa? Exatamente, do O que programa, foi feito depois dos professores? sim, O que é que nos enfim, podes dizer? do, dos professores e sobretudo um deles, John Senior, não é? Que claramente foi aquele que Destaca. se destaca. Já nos três é vivo, não é? O Frank Uhum. Nelly, que era um bocadinho mais velho, não sei se morreu até. O John Cena morreu em 99, o Dennis Quinn morreu talvez na primeira década dos anos 2000, e o Frank Nelly, que talvez tenha morrido nos anos 80, mas pronto, já era mais velho. Um, o, Sobre o impacto do curso, e volto àqueles dois bispos que mencionei, porque são, pronto, é mais fácil de encontrar alguma coisa. Portanto, eu não há bocado não disse o nome, mas digo agora, os bispos são o James Conley, que é o bispo de Lincoln, e Paul Coakley, bispo de Oklahoma. São dois homens encantadores, mas ou seja, interessantíssimos, inteligentíssimos, muito humildes, muitíssimo retos, e vale a pena procurar sei, no YouTube, procurar o nome deles e John Senior, ou o nome deles e Kansas University, ou qualquer coisa assim, e ouvir os testemunhos deles que eles dão, que são muito bonitos, e acho que dá para perceber um bocadinho sobre o legado deste programa, não é? E o carinho, não é? O carinho. É engraçado que o James Conley, que é bispo hoje em dia, nem sequer era católico, ele converteu-se no programa. E o padrinho foi John Senior. Por isso é que há bocadinho também falava no testemunho que os próprios professores davam, não é? E isso é um testemunho de coerência tal que, pronto, eles converteu-se e depois disseram, pá, mas eu quero que sejas tu o meu padrinho, porque pronto, que eu vejo em ti o homem que eu desejaria ser, de alguma forma, não é? Já o Paul Coakley, arcebispo de Oklahoma, já era católico, mas era um católico light, e depois daquele curso, pronto, foi aquela. Era como eu, não é? E eventualmente como tu também, depois, quando nos convertemos, pronto, convertemos à série, só que tu e eu não fomos a bispo, fomos a pais de Uhum. família numerosa. Uh, Já mas, vamos. mas são testemunhos bonitos e que se podem encontrar. E, olha, agora vou colocar no links, pelo menos um de cada um dos bispos, vou colocar os links aqui na descrição para depois também poderem ouvir, não é? E já agora, quer dizer, depois são homens, imagina, em termos de doutrina, do mais ortodoxo que há, super fiéis, em termos litúrgicos são epá, missas celebradas de forma muito bonita. Inclusive o bispo de Lincoln, o James Conley, foi um que até ficou famoso, na minha opinião, pelas melhores razões, porque creio que foi num advento, e ou seja, para tornar mais vivo o simbolismo do advento, celebrou Ad Orientem durante o advento, não é? Ou seja, mas explicando, ou seja, o advento, a espera do Senhor, voltamos para Cristo, a antiga tradição da Igreja, de nos voltarmos para o Oriente. Portanto, vou celebrar durante o advento, vou celebrar Ad Orientem, virado para o Oriente, não é? Que hoje em dia ridiculamente se diz virado de costas para o povo, é só estúpido. Mas enfim, não vou voltar agora a entrar nessa discussão. Já Vão ouvir falámos disso várias no vezes episódio da missa antiga, em mas pronto, episódios. mas isto para dizer que são, pá, dois bichos, pá, do mais reto que há, e reto no bom sentido, mas depois vão ver as notícias dos três, desculpa, dos dois, mais um terceiro bispo,
fizeram uma peregrinação a Santiago de Compostela, muito giro, fizeram tipo uma espécie de um diário. Se procurarem Three Bishops on the Camino, não, Caminho de Santiago, não é? Three Bishops on the Camino, e vão ver. E são muito castiços, portanto, no fundo é aquilo que um católico deve ser, não é? Ou seja, eh, amor à verdade, mas também uma alegria muito bonita de viver, não é? Uma alegria de ver a fé. Pronto, para além destes casos mais mediáticos, para dizer assim, vale a pena também ver o atual superior da Abadia de Clear Creek. Também ele participou neste curso e, enfim, que de alguma forma mudou a sua vida. Mas de facto, o, peço desculpa, Bernardo, e Carlos ouvintes, de facto, o que impressiona é que foram às centenas estas conversões, foram às centenas. E às centenas não só de alunos diretos, não é? Parece que em termos de 10 alunos, um dia fizeram um estudo e chegaram a 200 convertidos, não é? Nos 9 anos, mas 200 só dos alunos. Depois houve as famílias, não é? Por exemplo, os pais do Bispo Claro. de Lincoln, do James Connolly, os pais converteram-se, não é? Então, obviamente, ele depois foi para o seminário, etc. e tal, e os pais converteram-se. Portanto, isto aqui no fundo foi a partir de 3 homens, não é? Alicerçados. Enfim, é verdade que estava lá a Bíblia, estava lá Santo Agostinho, estava lá Saint John Henry Newman, não é? Mas também estava Lucrécio, Cícero, Chaucer, Descartes e tantos outros, mas apoiados nesta literatura, não é? Conseguiram despertar o desejo da verdade, não é? O desejo da verdade. Não é? Porquê? Porque estas obras respondem à pergunta, não é? Aquelas perguntas: de onde vimos, para onde vamos? Não, como é que é? Quem somos, de onde vimos, para onde vamos? Exatamente, não é? De facto, ao longo daquele curso, as pessoas chegaram à conclusão, não é? Que somos Deus, vimos Deus e vamos para Deus, não é? Isso acho que é muito, muito bonito, acho que é espetacular aquilo que eles conseguiram fazer, não é? E o John Senior, de facto, é aquele que parece ter marcado mais, não é? E isto talvez se deva ao facto de ter. Ele escreveu dois livros que sim, são complementares entre si. E que são, pronto, parece terem tido alguma influência no mundo católico, sobretudo aqueles que estão mais preocupados com o estado do mundo moderno. Os livros chamam-se A Morte da Cultura Cristã, de 79, e A Restauração da Cultura Cristã, de 83. Portanto, a morte e a restauração da cultura cristã, não é? Eu ainda não li os livros, pronto, já quero muito lê-los, já os comprei. E para quem quer comprar, enfim, em inglês, daquilo que vi, enfim, mandando vir, parece um bocado caro, mas há uma editora espanhola que se chama Homo Legends, Homo com H, não é? Homem, Homo Legends, que tem livros ótimos e tem estes 2 livros editados recentemente e prefaciados, curiosamente, pela autora da Menina Prima, a tal Natália San Martín Fenolheira. Um, e o que é certo é que o tal John Senior parece que acertou no diagnóstico que faz sobre a queda do mundo cristão, não é? Mas também ao mesmo tempo é esperançoso, não é? Na restauração, não é? E é sobre isso que eu me gostaria de focar nesta parte do episódio, se os nossos ouvintes não se importarem de ficar mais um bocadinho, não é? O John Senior escreveu o seguinte, escreveu que se foram precisos 700 anos para que o solo da comunidade de Monte Cassino, que foi um mosteiro fundado por São Bento, gerasse um São Tomás de Aquino, deveríamos ser capazes de olhar para o nosso projeto de restauração como requerendo uma escala temporal similar, não é? E como se faz isso, não é? Como é que se faz? Como é que se espera 700 anos? Como é que se constrói algo ao longo de 700 anos, não é? Há uma frase do Papa Bento XVI, que, enfim, ainda enquanto Cardeal Ratzinger, no seu livro Entrevista O Sal da Terra, com o Peter Sewell, que eu acho espetacular e que diz assim: talvez tenhamos de nos despedir das ideias que existem de uma igreja de massas. Estamos possivelmente perante uma época diferente e nova da história da igreja. Nela, o cristianismo voltará a estar sob o signo do grão de mostarda, em pequenos grupos, aparentemente sem importância, mas que vivem intensamente contra o mal e que trazem o bem para o mundo, que deixam Deus entrar. Eu acho esta frase espetacular, não é? E de facto parece-me que o programa de Humanidades Integradas da Universidade do Kansas, não é? Nos anos 70, foi um destes grupos, não é? Estes grupos pequenos, sob o signo do grão de mostarda, como diz o Papa Bento. Ainda que naquele caso não tenha sido sem importância, como diz enfim, o Papa, porque de facto o bem que trouxe ao mundo era demasiado evidente ao ponto de as forças do mal terem acabado com ele, não é? Mas por outro lado, esse bem é imparável, não é? É imparável porque vem de Deus, ao ponto de estar hoje
a ser gravado um podcast sobre esse programa, não é? Mas e também já agora não se pode falar sem John Senior sem mencionar a lista de livros que ele propôs e que tinha uma curiosidade, não é? Ele escreveu também uma coisa muito engraçada, que foi: as ideias seminais de Platão e Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás apenas podem prosperar num solo imaginário saturado com fábulas, contos de fadas, histórias, rimas e aventuras. Os 1000 livros de Grimm, Anderson, Stevenson, Dickens, Scott, Dumas e o resto. Fim de citação. O John Cena preparou às tantas uma lista, para quem gosta de listas, que é o meu caso. O John Cena preparou uma lista de 1000 bons livros, eles chamaram de 1000 good books, atenção, que se iam antecâmara para os great books, né? Portanto, ele dizia, só se pode ler os great books depois de lerem os good books. Então fez uma lista de 1000 livros, não é? Acho que nós não cumprimos este critério, eu acho que pelo menos Estamos a com mim. cumprir, estamos a cumprir. Não sei se li os 1000 antes de ler Enfim, obviamente os não era. bons. Não era Como para é que se ler eles os são? 1000, mas enfim, percebes o que quer dizer? Ou Great seja, se book. nós não, se nós não alimentamos a nossa imaginação com os grandes Sim, romances, as sim. grandes Uhum. histórias, depois chegamos, quer dizer, antes de ler uma grande obra de metafísica, é preciso ler um bom romance, pronto, percebes? É um bocadinho isso, que no fundo ai, como é que é a parábola? É a terra fecunda, não é? É a terra fecunda, Hum. exatamente. É a terra fecunda. É a boa terra que dá fruto, não é? E uma boa terra tem que estar alimentada por estes bons livros. Eu acho que isto também, ele também é famoso por esta lista dos 1000 livros que se pode encontrar facilmente. E quem Ah, diz estes 1000 livros, e falando em terra fecunda, também, obviamente, boa arte, boa pintura, boa literatura. A boa claro. literatura já falámos, mas Boa boa música música, por também. exemplo, Sim, 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 sim. eh, passeios, contemplação. A contemplação é tão importante, a capacidade de contemplar a natureza e não só. Quer dizer, Contemplação e tudo assombro isto são duas faz parte. palavras que vão em conjunto, não é? Contemplação e assombro. E Exatamente. sobre isso, ou seja, e também percebendo aquela questão dos pequenos grupos, não é? Ou seja, de que falava o Papa Bento e de que, de alguma forma, foi aquele programa ao longo de 9 anos, não é? Eu gostaria de concluir, se não se importar, neste episódio, fazendo aqui um paralelismo ao relacionar isto, não é um paralelismo, é relacionar isto com outra ideia que também é bastante controversa, embora na minha opinião muito mal compreendida, que é a ideia da opção beneditina, não é? E acho que percebeu que há aqui beneditinos, há muito, porque há os beneditinos de Fongombo, há os beneditinos desta abadia de Clear Creek que foi fundada, a Menina Prima o livro acaba com os beneditinos de Nórcia. Portanto, há muito de beneditino aqui e eu estou convencido de que aquele programa um, foi um exemplo daquilo que o autor americano Rod Dreher quis dizer ou quis explicar com, enfim, o seu livro lá está muito controverso, como dizia há pouco, da Benedict Option, não é? A opção beneditina. Já agora, o que é a Benedict Option? Acho que é um livro interessantíssimo e eu muitíssimo mal compreendido, na minha opinião, não é? Eu li-o no ano passado, salvo erro, e de forma muito sumária, o que é que sustenta a opção beneditina? Portanto, diz que os cristãos, enfim, ortodoxos não é no sentido de orientais, fiéis à doutrina, se quiserem, e seja de qual denominação forem, não é? Os cristãos perderam a batalha cultural, não é? E ele diz que é impossível, no curto e médio prazo, esperar que haja uma reviravolta, não é? Uma reconversão estrutural da sociedade, não é? Perdemos a batalha, pronto. Isto só de si é muito controverso. E há muitas pessoas que não aceitam isso. Eu tendo a simpatizar com esta ideia, mas enfim, não vou defender isto agora, mas pronto, isto é a primeira ideia. A segunda ideia é de que o melhor a segunda ideia da Benedict Option é que o melhor que têm a fazer é garantir que arranjam tempos, espaços para se recolherem e para se formarem e formarem as pessoas da sua comunidade, não é? E a comunidade pode ser a família, pode ser a paróquia, o movimento, o grupo de oração, o grupo de estudo, o programa curricular universitário, não é? Pronto, é formarem-se, não é? E por formação, já agora o que é que quer dizer? Quer dizer, é o aprofundamento da fé, a vida da oração, aprofundamento da cultura, da história, não é? Mas também viver em comunidade, pronto.
E esta questão de viver em comunidade é fundamental, precisamente por ser a opção beneditina. Portanto, propõe-se o modelo beneditino de vida de oração, no acolhimento, no estudo, etc. Pronto. Mas isto tudo sem se desligar totalmente do mundo, não é? Isto é sempre, as pessoas dizem, o Rod Dreher com a opção beneditina está a propor uma fuga mundi. Não, 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 ele não Uhum. propõe isso no livro, ele não propõe de todo. Ele liu e posso garantir que não propõe isso, ok? Mas ele diz que temos é que perceber que vai haver perseguições, não é? Que provavelmente poderemos ter, eventualmente podemos ter de ser eventualmente despedidos dos nossos trabalhos, porque se um dia confrontados com uma questão moral que nós não aceitemos, não é? E podem nos despedir, não é? Pode acontecer isso e temos de estar prontos para isso, não é? Ele dá o exemplo que ele, acho que é esse o exemplo que é aquele do bolo de casamento, do homem que não quis fazer o bolo de casamento para o, lá para duas pessoas homossexuais. Eles E não são depois homossexuais, já ensinamos isso. o quê, o quê? Não, estava aqui com o preciosismo a dizer que as É pessoas verdade, não não são se diz, não são, é homossexuais. verdade, peço Quer dizer, desculpa, tens razão, tens caímos um razão. bocadinho nos erros que criticamos Peço às vezes. desculpa, nem homossexuais nem transexuais, é verdade. Pessoas com atração por pessoas do mesmo sexo. Mas pronto, recusou fazer um bolo e foi despedido, ou não foi despedido, eh, fizeram um processo em cima, pronto. E ele diz que temos de estar prontos para este tipo de situações. Depois tem muito presente que, e aqui é que as pessoas confundiram um bocadinho com a fuga mundi. Ele diz que de facto é possível que tenhamos que sair das cidades, não é? Porque as cidades, pronto, tornaram-se de alguma forma centros de deformação, não é? Uhum. E, portanto, ele de facto diz isso. E depois ele diz que temos de estar preparados para que o mundo ocidental, uma queda, pá. Ou seja, ele acha que é inevitável que o mundo moderno vai ruir, não é? Assim como o Império Romano ruiu Uhum. uh, no século V, ele acha que isto vai acontecer com o mundo ocidental. Pronto. E pronto, e ele acha que, assim como São Bento criou os mosteiros no século quarto, talvez, que nós devemos estar a preparar, quarto, quinto, devemos preparar as bases para, com estas comunidades de formação, porque devemos preparar as bases para ser as sementes de uma nova sociedade cristã depois da queda do mundo moderno. Pronto. Isto é a tese do livro dele, que eu acho interessante, acho muito interessante. Pronto, acho interessante porque eu acho importante, enfim, isto cara agora também vai soar um bocadinho mal em relação àquilo que seriam as tendências mais atuais da Igreja, não é? Da Igreja Católica, que é um bocadinho este sair, 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 não é? Ir para as periferias, etc. Mas obviamente eu não me oponho a isso, não é? Como é óbvio, mas se Pronto, nós, foste para uma periferia de Lisboa. é verdade, eu remudei-me recentemente, mas se nós saímos sem nos recolhermos, não é? Sem também ter espaço de recolhimento e de formação e de estudo, quer dizer, saímos para quê? Saímos sem nada para dar, não é? Sem nada para oferecer. Portanto, eu acho que esta nota que ele coloca temos também de saber que nos saber recolher, não é? Que é fundamental. Pronto. E eu acho que, de facto, como é que eu ia dizer? O, só dar aqui uma nota que eu sei que é sempre um bocadinho mais polémica, esta questão de já perdemos a batalha cultural. Vasco, sim, pá, há tantas coisas boas, és um derrotista, não sei o quê. Bem, objetivamente, quer dizer, basta abrir metade de um olho à volta no centro de Lisboa e perceber que, pá, pronto, já não vivemos numa sociedade cristã, ponto final, não vale a pena. Vivemos numa sociedade, e pegando aqui na tese do Tom Holland, também já falámos sobre isso, vivemos numa sociedade de alguma forma saturada daquilo que são os princípios cristãos, não é? Mas já muito deturpados, apesar de tudo, não é? Mas já não vivemos numa sociedade cristã, não é? Uh, e, e- e esta inevitabilidade de termos perdido a batalha, acho que não nos deve desanimar, não é? São Paulo dizia uma coisa, ou escreveu uma coisa, que é: fiz-me tudo para todos para salvar alguns a todo custo, não é? Isto não é de quem acha que já ganhou, isto é de quem vê que as coisas estão a cair, que o fim do mundo se está a aproximar, mas que vai fazer o tudo por tudo para salvar uns quantos, não é? A todo custo. E esta acho que deve ser a nossa atitude, e de facto nós perdemos a batalha cultural. Não, eu não tenho dúvidas quanto a isso, mas haja
mais iniciativas como este programa de Humanidades Integradas para salvarmos alguns a todo custo, não é? Não temos, não, acho que não podemos ter a pretensão de que vamos aqui estruturalmente, enfim, como é que eu dizer, converter em massa toda a gente, não é? É como dizia o Papa Bento, acabou-se a ideia de uma igreja de massas, já não existe, não é? Já não existe isso. E pronto, acho que este programa de facto enquadra-se no espírito da opção beneditina, por isso é que eu não resisti a relacionar, não é? A relacionar isto, porque foi muito fecundo, foi um espaço protegido, isolado, onde se privilegiou a cultivação do intelecto, da curiosidade, do assombro. E pronto, mais iniciativas dessas houveste, não é? E eu há bocado é engraçado porque o livro do Rod Dreher da Opção Beneditina é de 2017, o livro do Despertar da Menina Prima é de 2013, portanto é anterior a Menina Prime, o livro acaba com a tal Menina Prime em Nórcia a visitar a comunidade beneditina que está lá. Essa comunidade beneditina, por sua vez, foi aquela que inspirou na vida real o Rod Dreher a escrever a Opção Beneditina, e o próprio Rod Dreher disse que o livro da Despertar da Menina Prime era uma opção beneditina romanceada. Portanto, enfim, de alguma forma está tudo relacionado, e por isso é que eu também não resisti em falar sobre isto, mas pronto, acho que é interessante para quem às vezes duvida da validade ou da bondade da opção beneditina. Acho que este curso, que enfim, acho que aqui ninguém vai dizer que foi uma coisa má, não é? Mas que foi, enfim, uma coisa boa, uma coisa interessante, uma coisa fecunda, frutífera, hum, assim, enquadra-se perfeitamente no espírito, não é? E pronto, já agora, quer dizer, não resisto, peço desculpa, Bernardo, eu sei que isto é sempre adiantado, mas vão ver, o Rod Dreher escreveu um artigo sobre um professor, acho que é professor da Católica, Miguel Monjardim, é possível, Bernardo? Uhum, Miguel exatamente. Monjardim, que é açoriano e É, que e tem lá os programas, ele se faz chama a uns programas de República, retiros salvo erro. intelectuais, nos Açores. Sim, são É assim, um grupos dos professores de. mais carismáticos lá do IEP. Olha, que era o Instituto da Universidade Católica, precisamente tem o programa dos grandes livros que tu Pronto, tal e referiste ao qual, início. tal e qual. Então este Miguel Monjardim e o Rod Dreher escreveu sobre ele, é muito engraçado, conheceu pessoalmente e escreveu, como sendo Que engraçado. um exemplo de opção beneditina, e neste caso uma opção beneditina totalmente laica, ou seja, Não, não há totalmente intelectual, não tem, e intelectual, não não tem tem. ponta de religiosidade, em que este professor universitário juntou alunos do secundário nos Açores, e tem um programa de leitura dos clássicos gregos. Pronto. É. E de cultivo do assombro, e também dão passeios. Não faço ideia se este Miguel Monjardim alguma vez teve contacto com o John Senior e companhia, não faço ideia. Contacto, enfim, Não pelo menos sei. de conhecimento, talvez tenha tido, mas de facto fez uma coisa, fez e está a fazer neste momento uma Parecida, não coisa é? muito, muito parecida, não é? Muito Sim, engraçado. mas mesmo isso do John Senior não foi inventado pelo John Senior, não é? Quer dizer, esta ideia das pequenas comunidades não é uma coisa que tenha aparecido nos anos 70 do De todo, século não, isto passado. não, peço desculpa, se eu passaste essa ideia de todo. Não, Foi uma mas quer dizer, aplicação. basta ver, podemos ir tão longe como aos gregos, não é? Quer dizer, como é que aprendiam, tu vês os diálogos de Platão, não é? Como é que se aprendia, era em conversa, em convívio O com os método sábios, não é? socrático. O método socrático. O Não, sim, método mas ou socrático. seja, em termos de inspiração era, epá, houve ali um grupo de gajos dos anos 70. Agora foi um bocadinho brejeiro, peço De desculpa. Houve indivíduos. ali um grupo de indivíduos, de pessoas, não é que não eram só gajos, também havia senhoras. Os meus ouvidos perdoem, mas eu não digo gajos no feminino, sou incapaz, não gosto. Mas houve um grupo de indivíduos que nos anos 70 se juntava para estudar os grandes clássicos e que estava grandes frutos intelectuais. Pá, vou fazer uma coisa parecida nos Açores Uhum. e vou pegar nos gregos. Não E é sei. engraçado que ele próprio escreveu enfim, sobre o seu próprio programa, e ele disse que ele próprio não tinha lido acho que foi na sequência de ele disse há pouco tempo, assistiu uma conferência qualquer na Católica, não sei de quem, mas que falava sobre isto, e ele próprio sentiu a necessidade de ir ler os clássicos gregos e depois juntar grupos de, Uhum. de alunos secundários, pronto, aquilo chama-se a República.
A República de qualquer coisa, tem que ir ver. Olha, também por um link sobre essa República do Miguel Monjardim. Mas pronto, enfim, acho que podemos concluir este episódio. Isto foi uma história sobre a educação liberal, pronto. Uma brochura do programa. Já vai bastante longo, porque senão, Vasco, eu acho que devíamos fazer um episódio sobre a opção meditina, se bem que tenho de ler o livro antes, porque é que os nossos ouvintes não sabem, ou pelo menos nem todos sabem, mas é que aqui a questão da opção meditina é aqui uma discussão que surge frequentemente aqui, não só entre mim e o Vasco, uma discussão saudável, eu diria, mas uma discussão não só entre mim e o Eu Vasco, acho que como eu também com amigos nossos, é um tema bastante discutido e por isso eu acho que havia aqui 3 ou 4 apontamentos a fazer que deixo para depois para um próximo episódio mais dedicado à opção de Titina, porque também não sei se vem a propósito do objetivo mais lato aqui desta aula. Mas fica este apontamento final. certíssimo, então vá, adquirir e ler. Olha, República das Letras, o que o Miguel Monjardim faz, República das Letras. República das Letras. Ok. Mas queria concluir aqui só com uma coisa sobre educação liberal que dizia uma brochura do programa, do tal programa. O programa tinha umas brochuras com caligrafia muito bonita e dizia que a educação liberal é o melhor. E já agora, a educação liberal é aquela que não está orientada para uma qualquer área de especialização profissional, não é? Portanto, aquela. Enfim, já temos falado sobre isto. A educação liberal Não é o curso é de o verão da melhor. Iniciativa Liberal. Exatamente. Calma. A educação liberal é o melhor fundamento para qualquer carreira e para a boa vida. Porque até uma pessoa considerar as questões mais fundamentais da sua vida, não se pode esperar que consiga escolher com maturidade uma carreira. E esta frase é espetacular. E a nossa esperança é que este podcast, não é, coitadinho, à sua escala, coitadinho não, este podcast à sua escala, possa entusiasmar os ouvintes a considerar essas questões fundamentais da vida, não é? Porque isso equivale ao que sempre aconselhamos no fim dos nossos episódios, depois de insistir uma vez mais para colocarem like, partilharem, falarem disto aos vossos amigos, não é? Mas que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Um abraço, Bernardo, e a todos os nossos ouvintes. Até à próxima.